Olá, tudo bem? Mais o terceiro vídeo nosso, né? Ouvindo Deus. Vamos trabalhar Salmo 46:10 e João 5:19-20. Vamos lá. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. Ou nações em algumas traduções, né? Vamos lá. Aquietem-se. O que quer dizer isso? Parem de lutar com suas próprias mãos, né? Fiquem em silêncio um pouquinho. Abandonem as coisas do ativismo, né? Só assim a gente pode ouvir a Deus, certo? Eu coloquei assim: o ativismo do dia a dia, a mente apressada, a preocupação não pode ouvir a Deus. Se a gente não parar um pouquinho, a gente não escuta Deus. Porque Deus não está no barulho, Deus não está na murmuração, Deus não está na multidão, né? Temos que nos aquietar para ouvi-lo, certo? A gente tem que ficar quietinho para a gente ouvir Deus falar, tá? Deus ele é um espírito ele gosta de calmaria, né? Ele não tem pressa, é no tempo dele, então a gente tem que parar para ouvi-lo, né? Barulhos, ruídos, multidões sugam nossa energia e distraem nossa atenção. Quando a gente tá turbulento, a nossa mente não para, né? Aí a gente não tem tempo para pensar no Senhor, para ouvir a voz do Senhor, ouvir a voz do Espírito Santo. Então a gente tem que se acalmar. Hoje em dia é difícil a gente se acalmar, né? Mas a gente tem que tirar um tempo para falar com Deus, a gente tem que ter esse tempo, a gente precisa, é um alimento. Você não para comer, né? Você não para ouvir uma música, você não para falar com alguém. Então a gente tem que parar para falar com Deus, né? Deus fala no silêncio também, tá? Quando ouvimos a Deus, somos obedientes a Ele. E Ele faz as coisas acontecerem na nossa volta, né? Por nós, e o nome dele é exaltado na nossa vida, através da nossa vida, né? Então temos que ser obedientes ao Senhor, porque quando ouvimos Ele, nós somos obedientes, né? Quando ouvimos a Deus, as suas orientações, orientação do Espírito Santo, né? A gente torna-se obediente, porque a gente quer fazer a vontade dele e não a nós. Então a gente tem que pedir ao Senhor: Senhor, me diminua todos os dias, que o Senhor prevaleça, né? Que a minha mente seja direcionada pelo Senhor. Então ouvir a Deus é muito importante, né? Ouvir o Espírito Santo é aquela voz que repete várias vezes, e a gente tem que dar atenção a isso, sabe? Eu tenho experiências com o Espírito Santo quando às vezes eu tô fazendo alguma coisa e eu tenho que fazer algo para alguém, né? E ele me lembra disso, né? Para que não cause o caos dentro da minha casa, né? Olha só, às vezes meu marido pede para me fazer algo, né? E aí eu fico fazendo as coisas de casa e aí vem aquele flash, entendeu? Tati, vai lá fazer, né? E aí eu não, olha só, a gente não ouve e eu continuo fazendo o que eu tô fazendo, as coisas de casa. Vem de novo, né? Então é o Espírito Santo me alertando do que eu tenho que fazer para ele, né? E aí acaba que eu largo e vou fazer. E não demora muito, ele liga e pergunta se eu fiz. Você viu como que é a ligação, a intimidade, né? Mesma coisa quando eu tô lavando roupa. A minha área é exterior, é fora de casa, né? Eu deixo o celular carregando.
E o toque do meu celular é bem baixinho, né? Porque eu não gosto daquele barulheira. E aí, às vezes, vai tocar, né? Eu tô lá lavando roupa, o Espírito Santo fala, pega o celular e põe aqui perto. Aí eu fico lá, pega o celular e põe aqui perto. Pega o celular e põe aqui perto. Eu venho e pego o celular. Não demora muito tempo, ele liga. Porque eu já sei que quando ele ligar, né, algo é importante para ele, né, não para mim, mas é importante para ele. Ele vai falar algo para me fazer, ou para me ligar para alguém, ou fazer alguma outra coisa, porque eu fico em casa, né, e ele vai para a rua. Então, o Espírito Santo me alerta, vai pegar o celular. Então, o que eu chamo isso é intimidade. Não tem outra coisa se não for intimidade com Deus, né? Então a gente tem que estar ligado nessas coisas, né? Então o silêncio, a importância do silêncio, da gente falar com Deus todos os dias, são essas coisinhas mínimas que às vezes a gente não dá valor, não dá o detalhe devido, né? Não dá importância devida a isso, mas é nessas coisas também que o Senhor age, né? E por que ele age dessa forma? Para que não haja conflito dentro de casa. Você viu como é simples? Né? Então, Deus está ouvindo minha oração, né? Para que não haja conflito, não haja bagunça, não haja briga, né? Porque o corro é de briga. Então, a gente tem que estar atento a essas pequenas coisas, né? Em João 5, 19 e 20 fala assim: então Jesus lhes diz, em verdade lhes digo, que o filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o pai fazer. Porque tudo que este fizer, o filho também faz. Porque o pai ama o filho, né? Ele mostra tudo o que faz. E maiores obras do que essas lhes mostrará, para que vocês fiquem maravilhados. Olha só, é a ligação de Deus, de Jesus com o Senhor, né, com o Pai. Então a gente tem que estar ligado com Ele. Se nós somos filhos do Senhor, nós temos que estar ligado com Ele. Maiores coisas faremos, né? Mas isso é intimidade. Se não tiver intimidade, não tiver esse ouvir do Senhor, não tiver parar para ouvir a Deus, ler a tua palavra, a gente não vai ouvir o Senhor, né? Temos que saber nossa identidade em Jesus. Qual é a sua identidade em Jesus, né? Nós temos que saber. A minha identidade em Jesus, eu sou filha amada do Senhor. Eu fui chamada por Ele para pregar a sua palavra, né? Todos nós somos chamados, mas a gente tem que ter isso no nosso coração, né? Todos nós somos chamados. A gente apenas tem que pôr o dedo, falar, eu quero, Senhor, eu vou, né? Ter a coragem, a autoridade, o discernimento, né? De querer fazer a vontade do Pai, né? Então temos que saber que nossa identidade é em Jesus, porque ela se revela nos momentos de crise, né? De perseguição e de conflito. Ali a gente vai ver quem somos nós, né? Na crise a gente vai ver se nós somos filhos de Deus. Porque filhos de Deus, e de acordo com a palavra, né? Se você lê a palavra, você vai ter um outro discernimento, uma outra sabedoria, né? Para agir naquele momento daquela crise. Você vai orar? Você vai jejuar? Você vai pedir ao Senhor uma direção, né? Espírito Santo me conduza, eu não estou sabendo fazer, não estou sabendo lidar com isso, né? Pedir ajuda, o socorro vem do Senhor, né? Não é para o vizinho, não é para ninguém, é para o Senhor primeiramente, né? Perseguição, quando sofremos perseguição, vai orar, né? Vai para a batalha espiritual, né? Porque perseguição não vem de Deus, é do inimigo, né? Então a gente tem que ir contra ele. E para isso a gente tem que saber a palavra,
tem que entender a palavra, né? Quando vier conflitos dentro de casa ou em qualquer outro lugar, a gente tem que saber sair desse conflito, né? Saber direcionar as palavras que vão sair da nossa boca, para que o conflito não aumente mais, né? Porque o verdadeiro filho, ele vai falar a verdade, né? E o que está dentro do seu coração vai sair. Depende totalmente de Deus em toda situação. Não é fácil, né? Depender do Senhor, porque às vezes a gente quer fazer tudo com as nossas próprias mãos, né? Nossos próprios braços. Aí chega lá na frente a gente quebra a cara, né? Tem olhos espirituais, né? Trabalha em parceria com o Senhor, é amado do Senhor, se sente amado por Deus e enxerga os propósitos de Deus na nossa vida, né? Às vezes passamos por desertos, passamos por problemas, né? Que nós mesmos vamos colocando na nossa vida, mas Deus nos chama, né? De repente eles nos chamam, eles colocam ali naquele momento sem solução, né? Pra gente buscar Ele, porque a gente tem que depender dele, né? E enxergar dentro daquele problema, dentro daquele caos, o propósito dele para nossa vida, né? E quando sabemos ouvir a Deus, podemos ser dirigidos por Ele em tudo. Devemos nos alinhar a Deus e suas leis, para que possamos cumprir e viver suas promessas na nossa vida, né? Por isso ele nos chama para ouvi-lo, pois está ao nosso redor, né? Ele está ao nosso redor, ele só está esperando a gente chamar, ele está só esperando a gente falar: Paizinho, preciso do Senhor, não estou dando conta, né? Colocar o fardo, né, para Jesus, certo? Mas isso é todo dia, é com amor, é amá-lo em primeiro lugar, e todas as coisas serão acrescentadas, né? Aí o que é acrescentado é o de comer, de beber, de vestir, certo? E se a gente merece mais, ele vai dando mais, né? Porque a gente não merece é nada, né? Porque a gente é ingrato, a gente é infiel, a gente é só lembra dele no momento ruim, né? Quando a gente tá bem, a gente nem lembra dele, né? Então, a gente tem que ser grato ao Senhor, né? E ver que Ele está perto de nós, só esperando a gente chamar. E o verdadeiro filho, para a gente ouvir a voz do Senhor, a gente tem que ter relacionamento diário. Se a gente não tiver um relacionamento diário, não adianta, né? Ele até quer, mas ele não vem, porque você não tem relacionamento com ele, né? Você não conversa com ele todo dia, né? Através da tua palavra. Então, fica bem difícil, né? Ele fala através do Espírito Santo, igual eu falei, né? O Espírito Santo cutuca, vai lá, vai fazer. Através da Bíblia, né? Através da oração, que é aquele momento seu com Ele, né? E das circunstâncias. A gente tem que estar atento. Deus fala através da natureza, através de outras pessoas, através de qualquer coisa. Ele usa quem Ele quer, o que Ele quer para nos alertar, né? Nós estamos passando por um momento onde muitas coisas estão acontecendo ao nosso redor, no mundo todo, catástrofes, terremotos, né? Alagamentos, pai matando filho, filho matando pai, né? Esfriamento geral da nação, de todos, né? Então, a gente tem que ver, são essas circunstâncias que o Senhor está. A gente tem que estar atento nos pássaros, no mover dos pássaros, né? Tudo é o Senhor falando. A gente tem que estar alerta. Ele está à porta batendo, né? É preciso fazer ajustes na nossa vida para que a gente queira, né, estar pertinho dele e viver o que ele quer para nós, né? As pessoas estão muito afastadas do Senhor,
as pessoas estão pensando só em si, né? Eu quero ter um corpo bom, bonito, né? Quero andar daquele jeito toda emperiquitada, né? Estão preocupada consigo mesmo. Quero curtir a vida. Ontem eu estava analisando que as pessoas, hoje em dia, eu estava lavando louça e as pessoas, eu mentalizando, né? Eu e Deus. Vendo que as pessoas estão preocupadas. Hoje em dia as pessoas, os jovens, né? Eles não pensam mais em ter uma casa, em casar, né? E formar sua família, ter um teto. Não. Eles trabalham para sair para balada, né? Vestir roupas boas, ir para academia, essas coisas fúteis, né? Comer aquela coisa rápida, reunir com os amigos, fazer um churrasco. É essa a mentalidade dos jovens hoje em dia. Eles não pensam em ter uma casa, né? Aluga qualquer casa, não deu aqui, ele aluga em outro lugar, deu lá, vai para outro lugar. Não pensa em mais nada fixo, né? A vida tá tão assim, fútil, tão, sei lá, diferente, que as pessoas estão dessa forma, né? Então a gente tem que viver o que Ele quer para nós. Assim passamos a conhecer Deus pela experiência e à medida de nossa obediência a Ele, né? Então, para a gente ouvir o Senhor, a gente tem que ter intimidade. Então, fale a verdade, dependa do Senhor, né? Trabalhe em parceria com Ele. O que é trabalhar em parceria? Oração, jejum, né? Intimidade, leitura da palavra, união com os irmãos, né? Isso é viver com o Senhor. E busque a identidade sua no Senhor. Não fique aí perdendo seu tempo. Eu sou fraquinha, sou pequenininha, né? Não, eu tenho uma identidade no Senhor, sou filha amada do Senhor, sou escolhida do Senhor. Ele que me fez, né? Ele vai me transformar, Ele vai me colocar onde eu nunca imaginei estar. Ele vai me dar o que eu nunca esperei ganhar, né? Porque é Ele que dá, tá? É Ele que coloca onde Ele quer, é Ele que faz o que Ele quer. A gente tem apenas que estar disposto, ter o coração ensinável, ter uma vida disponível para Ele, tá? Então, ouça o Senhor no seu dia a dia, ouça o Senhor nas suas palavras, tá? Então fica hoje esse vídeo, né, que é o nosso terceiro vídeo. Em nome de Jesus, seja abençoado por essas palavras. Amém.